Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ESG. E a FIP é a Fundação Institutos de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o 18º episódio e que tem como tema como evidenciar as boas práticas de sustentabilidade aplicando os fatores ESG. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E é o Environment, S, Social, G, Governança. Mas entre nós aqui, nós poderemos falar ou transformar o E em ambiental para a gente poder facilitar aqui a nossa conversa. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, e o apoio da Russell Bedford Auditoria, Consultoria, Perícia, Assessoria e Tecnologia da Informação, e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que produzimos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter e também nos canais e plataformas da ABRE, da Russell Bedford, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na Prática, nos módulos básico e avançado, coordenado pelo professor Lívio Giosa e ministrado por este professor e o professor Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. A Lúcia Rodrigues, que é líder de filantropia da Microsoft Brasil. Obrigado, Lúcia, pela presença. Obrigada a você pelo convite. E o Mário Rezende, diretor de Procurement da Danone Brasil. Obrigado, Mário, pela presença também. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar com vocês aqui. O grande sucesso do nosso Diálogos são os convidados que trazem boas notícias, boas práticas, relatos muito bacanas do que está acontecendo nas empresas. Obrigado pelo convite, Lívio. Obrigado, viu, a vocês. Mas antes de introduzi-los, eu queria só fazer aqui um breve comentário, né? Esse tema sustentabilidade está super presente na pauta das grandes organizações, na pauta das lideranças mundiais, das nações, virou tema estratégico das boas práticas, exponencializa essa percepção no contexto das organizações.
A gente acabou de concluir os debates da COP27, portanto, muita coisa está acontecendo e o tema está muito presente, né? E é importante destacar que, por conta dessa temática, a argumentação de vocês, as informações de vocês, o reconhecimento disto nas organizações que vocês representam é muito relevante. E é o motivo central da chamada, né, da oportunidade que vocês têm de estarmos juntos e dialogarmos sobre essas boas práticas. E eu começo com você, Lúcia. Probizek, se apresente para o nosso público e conte-nos sobre sua atuação como líder de filantropia da Microsoft Brasil. Muito obrigado, viu, Lúcia, mais uma vez. Imagina. Obrigada a você, obrigada a FIP, obrigada a todos pelo convite, obrigada por estar aqui comigo hoje, Mário, nessa conversa. Somos já parceiros globais, né, em muitas coisas. Microsoft e Danone têm uma atuação muito interessante juntos. Bom, eu sou Lúcia Rodrigues, eu sou líder da área de filantropia para o Brasil. Isso significa que eu faço todos os investimentos filantrópicos da companhia aqui no país. A Microsoft Philanthropies, ela funciona como se fosse uma fundação externa, né? Assim como várias empresas têm suas fundações, mas ela não é um órgão externo, ela é um órgão interno dentro da companhia. E além disso, eu também sou líder do capítulo de sustentabilidade da Microsoft no Brasil. O que isso significa, né? Isso significa que eu lidero um grupo de funcionários de variadas áreas que têm interesse em acelerar e trazer cada vez mais os conceitos de sustentabilidade para suas áreas, ou áreas que têm compromissos já assumidos pela Microsoft e que estão trabalhando para que esses compromissos eles sejam atingidos. A gente vai poder falar um pouquinho mais desses compromissos em algum momento, certamente. Então, muito do que eu faço passa pelo A, né, de ambiental, e pelo S de social. Eu acabo não tendo muita atuação no G de governança, né, então outras pessoas, principalmente no nível da corporação, né, esse ato, que cuidam da governança e é muito bem cuidada, gostaria de comentar. E, bom, dentro um pouco do que a gente faz, a gente sempre busca trazer o poder da tecnologia. Então, a missão da Microsoft é empoderar cada indivíduo e cada organização a conseguir mais. E aí a gente busca fazer isso por meio da nossa tecnologia, que a gente acredita que é o que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. E aí, aos pouquinhos, a gente vai entrando mais em detalhes. Que bom, que bom. Eu quero aí destacar duas coisas que você falou. Primeiro, a questão do engajamento, né? Por ser líder desse grupo, provavelmente o interesse é engajar um maior número de colaboradores para reconhecer e praticarem, né, os atos ESG dentro da companhia. E outro, destacar que vocês têm a Tânia, né, como presidente, uma mulher fantástica, a gente esteve juntos, e você só veio aqui por causa dela, viu? Porque a gente esteve juntos numa grande homenagem que fizemos a ela pelo Instituto de Engenharia, e aí conversamos muito sobre esse tema, e a gente sabe o quanto a liderança, né, Mário? A liderança da empresa traz isso na sua estratégia e pratica e leva os funcionários como exemplaridade, né? Então, isso é bacana destacar esses dois pontos, viu, Lúcia? Com certeza. A Tânia é uma excelente líder e ela, como presidente da Microsoft Brasil, ela tem total consciência do papel que o Brasil tem no mundo em termos de sustentabilidade e a escolha das causas que investimos, né, juntos e como companhia tem uma conexão muito grande com isso. A gente pensa sempre muito quando a gente fala de Amazônia, a gente sabe que é um patrimônio exclusivo do Brasil e que precisa ser preservado e que é importante para o mundo. Então a Tânia, ela tem não só um caráter esplêndido, mas ela tem também uma visão global de qual é o papel do Brasil na sustentabilidade do mundo. Muito bacana. Mário,
conte para todos nós que te acompanham aqui um relato sobre sua carreira e envolvimento com o tema ESG lá na Danone, por favor. De novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Lúcia, prazer dividir a mesa contigo. Na Danone, eu acho que o tema ESG está no DNA da companhia todo. Né? A gente, e aí depois eu vou dar um pouco mais de detalhe, mas é uma companhia com um foco muito grande em ESG. Eu sou responsável pela área de compras da companhia. E uma curiosidade, né? A área de compras na Danone tem um nome específico que se chama Cycles and Procurement, ciclos de compras, né? A maior parte do sourcing que a gente faz, ele é oriundo do campo, da agricultura. Então, leite, os vegetais, então, compõe a maior parte da nossa cadeia de abastecimento. Então, a gente entende que isso tudo é um ciclo e que nós precisamos cuidar disso, né? Então, cuidar do solo, cuidar da água, cuidar dos animais. Então, a área ela é totalmente envolvida com o ESG. Tá, como eu comentei, está no nosso DNA, né? Eu vou voltar 50 anos no tempo, né, e vou voltar lá na cidade de Marseille, na França, exatamente em 1972. O cofundador da Danone, o senhor Antoine Ribaud, fez um discurso que ficou conhecido como Discurso de Marseille. E nesse discurso, ele começou a difundir a Danone como uma companhia de duplo propósito, que não tinha só um propósito econômico, mas tinha um social, né? Ou seja, há 50 anos atrás isso já estava lá incorporado no DNA da companhia. Um tempo depois a gente faz uma revisão da visão da organização. A visão da companhia hoje é One Planet, One Health. Então, de novo, a gente acredita que quando a gente escolhe o alimento que a gente quer comer, a gente está escolhendo o planeta que quer viver. Então, se eu compro isso de uma empresa que cuida do solo, cuida dos animais, cuida do social, eu estou cuidando do planeta onde eu vivo, né? É super importante isso. Mais recente, em 2020, aqui o Brasil foi certificado como uma companhia B Corp. Hoje, 70% das vendas da Danone no mundo são certificadas como B Corp já. Então, esse selo de certificação B Corp é um selo ESG. E o Brasil está pioneiro nisso. E eu tenho muito orgulho de dizer que a área de compras foi fundamental para que a Danone Brasil fosse certificada como B Corp. Os cases da área de compras, o modelo de relacionamento com fornecedores, o modelo de relacionamento com a cadeia do leite, que é o nossa principal matéria-prima, né? A forma com que a gente se relaciona, a forma como a gente desenvolve, né? O acesso a pequenas comunidades, a pequenos produtores rurais. Isso tudo foi fundamental para a certificação da Danone. Então, posso dizer que o ESG está do momento que eu acordo até quando eu vou me deitar, está no meu dia a dia, né? É importante a gente ir entendendo os impactos que as grandes organizações têm sobre esse tema, sobre os seus fornecedores, sobre todos os seus stakeholders, né? E é um tempo sem volta, né, Mário? É um tempo sem volta porque cada vez mais esse nível de exigência acontece e esse feedback tem que vir, né? E é uma forma até de você melhorar seu relacionamento com os fornecedores, ter uma condição melhor para estreitar o tema, para que haja essa compreensão, né? Com certeza, com certeza. A gente acredita muito que se a gente não desenvolver a nossa cadeia toda, a gente tem um gap de sustentabilidade do negócio muito grande. Sim. Eu daqui a pouco não vou ter o fornecedor para me relacionar mais, né? Então é super importante esse desenvolvimento da cadeia. Legal, muito bom. Lúcia, como são, na sua visão, evidenciadas as boas práticas de sustentabilidade na Microsoft? Como é que você percebe isso? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, transparência, né? Acho que em termos de evidenciar as boas práticas, a gente tem o nosso relatório anual de sustentabilidade, a gente responde o Dow Jones, a gente responde o CDP, então todos os grandes índices, né? A gente tem uma página só de relatórios, que é um xerox de tudo que a empresa faz, de como ela faz e de como ela está progredindo mediante os seus compromissos de sustentabilidade assumidos para com a sociedade. Esses compromissos foram assumidos em
janeiro de 2020, e a gente tem 4 principais compromissos. Em carbono, a gente vai ser carbono negativo em 2030, nós já somos carbono zero, seremos carbono negativo em 2030, e até 2050 a Microsoft vai apagar toda a sua pegada de carbono desde a sua fundação, 1975, não é uma empresa jovem, né? E, inclusive, esse foi um compromisso que ganhou na COP26 do ano passado o prêmio de compromisso mais audacioso, bold, enfim, de mais audacioso. Então, em carbono, esse é o nosso compromisso. A gente tem um compromisso também de resíduo. A gente tem uma série de produtos que tem embalagens e que por exemplo, o Xbox, né? Então, a gente tem um compromisso de até 2025 a gente não usar nenhum plástico de uso único. Então, sempre usar plástico que seja reciclável, de origem reciclada. Também a gente tem os nossos centros de economia circular, então a gente tem os data centers que produzem bastante resíduo, principalmente resíduo eletrônico, né? Então a gente está criando os nossos próprios centros de economia circular devido ao volume e o caráter específico, né, do tipo de resíduo que a gente gera. Na área de energia, a gente até 2025 vai usar 100% de energia renovável em todas as nossas operações, em todos os nossos data centers. E o nosso último compromisso é o de ecossistemas. A gente até 2025 vai proteger mais terra do que a gente ocupa. E aí você vai falar, poxa, mas a Microsoft não ocupa muita terra, né? Porque a gente software, enfim, né? Games, etc. Mas na verdade a gente ocupa sim, porque os nossos data centers são praticamente cidades. Então, existem sim, não como a Danone, que, né, acho que tem uma presença territorial muito maior, mas nós temos sim uma área onde a gente se comprometeu a proteger mais área do que a gente ocupa, em termos de flora, fauna, de ecossistema como um todo. Então, baseado nesses 4 pilares, que acho que são os principais pilares e os principais temas materiais, né, que a Microsoft escolheu para trabalhar, nós anualmente divulgamos o nosso relatório de sustentabilidade, onde a gente traz aí toda a informação para o público de como estamos performando nesses 4 temas. E além disso, nós temos também todo o programa de educação, né? Então, hoje, até quando a gente fala, né, que é um assunto muito relevante aqui, né, dos trabalhadores, né? Hoje, principalmente no Brasil, mais de 60% dos trabalhadores não têm as habilidades digitais mínimas requeridas pelo mercado de trabalho, né? A gente tem muito poucas casas hoje que têm computadores. Então, hoje, quando você olha os dados de inclusão digital, muitas vezes esses dados eles se referem ao smartphone, que é, sim, inclusão digital, de fato. Se você tem um smartphone conectado à internet, você tem acesso à tecnologia. Mas vai mexer numa planilha de Excel no seu telefone, vai mexer numa apresentação de PowerPoint no seu telefone, numa emergência, você consegue até fazer uma coisa ou outra. Mas se você construir, né, uma apresentação ou até aprender aquela tecnologia num smartphone é muito difícil. Então, hoje, infelizmente, o Brasil está muito atrasado no que se refere a habilidades digitais da sua força de trabalho. E isso é extremamente estratégico para o país como motor de desenvolvimento econômico, como motor de geração de renda para a sua população, como motor de emprego, né? Então, essa é uma causa que a Microsoft atua muito fortemente. A gente tem uma série de parcerias no sentido de
realmente trabalhar a base da pirâmide, as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, as minorias que hoje no Brasil são maiorias, né? Na verdade, a gente tem um Brasil onde a sua maioria é feita de minorias. Então, a gente trabalha justamente esses públicos para levar o letramento digital, que é o que a gente chama de nas habilidades mais básicas, ou seja, saber mexer num computador, saber operar um computador e saber as habilidades mais básicas para poder trabalhar, né, numa empresa ou ter o seu próprio negócio, né, ser um empreendedor. Então, como é que você vai ser um empreendedor e controlar o seu fluxo de caixa se você não sabe mexer numa planilha, por exemplo, né? Ou como é que você vai fazer um contrato com o seu cliente se você não sabe mexer num editor de texto, né? Eu não estou nem falando aí dos nomes dos nossos produtos, eu estou falando, né, das funcionalidades que se precisa saber. Então, nós atuamos muito fortemente nisso. No último ano, capacitamos 650 mil pessoas em habilidades digitais, das mais variadas. Só no Brasil. Globalmente, a gente, desde 2020, que foi quando estourou a pandemia, a gente começou a investir mais fortemente nessa capacitação, porque o mundo necessitava desesperadamente, né? As pessoas estavam em casa, dependendo 100% da tecnologia para muita coisa. E aí, desde a pandemia, nós globalmente capacitamos 66 milhões de pessoas. E agora, semana passada, relançamos esse compromisso, que é em parceria com o LinkedIn, onde a gente trouxe mais de 150 cursos gratuitos para quem quiser, todos em português. Na verdade, são 7 línguas, mas em português também temos. E isso para a gente é muito importante, porque é uma forma de ajudar os países em que a gente está presente a se desenvolver, é uma forma de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade a melhorarem, né, a sua situação econômica e com isso, né, a situação da sua família como um todo. Então, essa é uma causa poderosa que a gente investe com bastante afinco. Muito bom. Mário, uma questão um pouquinho mais conceitual, né? Você acredita que é importante a empresa identificar a sua matriz de maturidade sobre sustentabilidade e também definir a matriz de materialidade? Porque, no fim, acaba impactando também na sua relação com os fornecedores, né? Claro, se a gente não tem isso bem definido, eu acho que o trabalho, vamos dizer, o seu roadmap de sustentabilidade, ele fica sem um norte, né? Sim. Então, na Danone, a gente tem a matriz de maturidade bem definida e medida anualmente, isso de forma global e local, né? E a matriz de materialidade também, né? Também bem definida, medida, e é através dali que a gente toma as decisões estratégicas de como avançar. Um exemplo... no Brasil, por exemplo, a gente tem 2 focos dentro da matriz, que é trabalhar a circularidade, né, e trabalhar a agricultura regenerativa. Então, através dessa medição e desse acompanhamento, a gente identificou que o nosso foco deveria estar na cadeia do leite. Então, na cadeia do leite, a gente tem um programa específico chamado Flora, que já está na versão 2.0, né, ele vai evoluindo. O Flora é um programa de agricultura regenerativa que a gente busca levar as práticas de agricultura regenerativa à nossa base de fornecedores. Então, hoje a gente já tem 14% do leite comprado no Brasil vindo de fazendas que aplicam as práticas regenerativas. A gente tem até 2025 o objetivo de chegar a 30% e seguir avançando, né, também para cumprir os objetivos da companhia. Isso é vamos dizer, uma estrada que não para, né? A gente continua construindo ela. E é super interessante ver que a gente vai mudando o modelo de produção na fazenda. Você cria um modelo que protege mais o solo, protege mais a água, protege mais os animais. A gente não discute a questão do bem-estar animal. Você começa a elevar, né? A gente tem, inclusive, trouxe um nome aqui, o Caio Rivetti, que é um fornecedor nosso ali no sul de Minas. O Caio, ele conseguiu, através das práticas de agricultura regenerativa, elevar substancialmente a margem econômica dele da atividade. Então, você aplica todas essas técnicas, você protege o ambiente e você está desenvolvendo o social, porque o cara está ganhando mais dinheiro,
fixando no campo, gerando mais emprego e renda ali naquela comunidade onde ele vive e gerando prosperidade, né? Então, um exemplo, a gente tem dentro da circularidade uma série de iniciativas, e aí a área de compras de novo, né, tem um papel super forte nisso. Através dos programas de geração de eficiência que a gente vai reduzindo o peso de embalagem, o consumo de plástico, o consumo de papel. São projetos que buscam saving, mas no final estão protegendo, reduzindo a cadeia de carbono da companhia, né? Então a gente tem reduzido aí anualmente de forma substancial a nossa pegada de carbono, a emissão de carbono, através desses programas de circularidade. Tem as parcerias com cooperativas de catadores de reciclagem. A gente tem compromissos nas embalagens que a gente usa aumentar a reciclabilidade, ou seja, a gente tem prazos bem definidos para onde a gente tem algum problema de material que é menos reciclável, ou tem algum problema, a gente resolver esse problema num dado momento, ou trocar o material. Então eu acho que essas duas matrizes elas acabam nos dando o norte, né, de como operar e a nossa evolução no tempo. Muito bacana, né? Os exemplos, especialmente esses que impactam o campo, né, são espetaculares, né? Porque é uma outra percepção, né? É um outro momento para esses setores, né? Uma das grandes questões que na pecuária leiteira estima-se hoje no Brasil que a gente tenha. Os números oficiais falam de 1.200.000 produtores, né? Alguns números de algumas consultorias falam em números menores e tal, mas eu vou trabalhar com o número oficial, 1.200.000 vezes 4, são quase 5 milhões de pessoas envolvidas na atividade, e a gente tem em algumas regiões do Brasil um problema muito sério de sucessão. Sim. Que o filho não quer ficar, porque aquilo é uma atividade que demanda trabalho 365 dias do ano, né? Você não tem Natal, o sujeito não tem Carnaval, são 2 vezes no mínimo por dia, né, que ele tem que estar envolvido com aquela atividade. É uma atividade que requer uma demanda muito grande. Então, a sucessão é um problema, mas à medida que você começa a apresentar técnicas, trazer mecanismos para que aquele cara comece a gerar bastante receita, renda, aquilo passa a ser uma atividade atrativa, né? Sem dúvida. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente já tem um monte de fazenda com robô ordenhando, então tem... Isso atrai o jovem. Brasa para minha sardinha e falar do papel da tecnologia. Não, isso atrai o jovem. Nossa, isso é um novo estágio, né, que a gente está percebendo. A gente tem diversos exemplos já de famílias que têm conseguido gerar essa sucessão. Por quê? Porque os pais fizeram um trabalho bem feito, tiveram apoio, a tecnologia apoiou, e você tornou aquela atividade mais atrativa, né? Que é parte do nosso trabalho, né? O monitoramento remoto, né, hoje da produção é possível, né? Os drones, você monitorar a umidade dos solos, os nutrientes do solo, corrigir a distância. Então, a pessoa que não tem carnaval, que não tem Natal, ela pode faz uma diferença, ela pode de repente tirar umas férias e acompanhar ali com a tecnologia como é que tá a produção. Deixa eu só abrir um espaço aqui no nosso tema, porque vocês são 2 empresas globais, né? Esses princípios todos e ações que vocês estão comentando, isso faz parte de um ajuste maior? Vocês participam, sabem se a empresa tem um comitê que traz essas informações, o Brasil participa e também recebe essas orientações para que essas práticas sejam alcançadas aqui no nosso país? Lúcia? Sim. A área de sustentabilidade ela é uma área que majoritariamente está hoje, né, como eu falei, em Seattle, então, assim como a maioria das áreas, né, o nosso corporativo ele fica lá, mas tudo é sempre discutido muito com os países e depois trazido para o país conforme o que faz mais sentido. Então, até trazendo exemplos mais práticos, né? A matriz energética do Brasil, ela é majoritariamente uma matriz limpa. Então, a Microsoft não está preocupada com a matriz energética do Brasil. Os está preocupada com a matriz energética da Alemanha, Sim. da França, com sua própria matriz energética, né? Como os Estados Unidos tem uma matriz energética ainda com diversas questões. Então, mas por outro lado a gente tem, né,
a questão da Amazônia, que precisa ser preservada e ao mesmo tempo, a potência que o país tem como provedor de alimentos do mundo, né? Então, assim, o Brasil tem um papel específico na sustentabilidade do planeta, que é conectado a diversos temas, né? Desde a Amazônia até provedor de alimentos, até provedor de talentos na tecnologia. Tem muita coisa hoje sendo feita interessantíssima no Brasil. Somos um país de um povo criativo, né? Acho que a gente tem aí provas inúmeras disso. Então, eu acho que sim, essa troca existe e existe também, né, o incentivo de que nós exploremos o potencial daqui, né? que nós temos aqui, né? E até seguindo nessa linha, queria até comentar de um projeto que a gente fez e lançou no final do ano passado, que chama-se Previsia. É um projeto que ele faz um monitoramento com inteligência artificial da Amazônia e ele consegue prever aonde vai acontecer o futuro desmatamento na Amazônia. Então, a gente tem ali uma série de ferramentas de governo, de ONGs, etc., que olham para trás, que olham, olha, nesse último mês desmatou X, né? O INPE está olhando para isso, o DETER, o SAD, enfim. Mas a gente não tinha, até então, uma ferramenta que olhava para o futuro. E por que é importante olhar para o futuro? É importante porque, uma vez desmatado, demora algum tempo, né, para aquela área se regenerar. Você que trabalha com agricultura regenerativa sabe bem. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, o melhor uso do recurso, quando a gente fala de desmatamento, é justamente na prevenção do desmatamento ilegal, né? E quando a gente consegue colocar, né, ao dispor da sociedade a informação de, olha, estas são as regiões que estão correndo maior risco de desmatamento nos próximos 12 meses, eu estou empoderando diversos órgãos, sejam governamentais, não governamentais, privados, que atuam na prevenção do desmatamento, a utilizarem seus recursos de forma mais focada. Então facilitar a tomada de decisão, né? Exatamente. Bárbara. E aí, Mário, no seu caso? Como é que está? Os comitês também funcionam? A gente tem globalmente o estabelecimento das metas da companhia, depois isso vai sendo cascateado e no nosso caso a gente tropicaliza um pouco, como a Lúcia comentou, né? Aqui a gente não tem um problema de matriz de energia, mas a gente tem outros problemas como desmatamento, né? Então, por exemplo, um problema que a gente endereçou, hoje a gente consegue garantir a rastreabilidade de toda a soja que os nossos fazendeiros produtores de leite utilizam na alimentação dos animais. 100% dela é de área não desmatada. Isso contribui com as nossas matrizes de maturidade, de materialidade de ESG, né? Muito bom. Luciano, a responsabilidade social corporativa pode ser aplicada sobre o olhar da filantropia e pela implementação de projetos sociais próprios da empresa. Como a Microsoft se posiciona em relação a estas duas visões? É bem interessante essa pergunta. A filantropia, ela tem um caráter mais de doação, né? De você doar e sair fora, ver como é que funciona aquele material, aquele numerário, aquele valor que foi doado. Mais ou menos. No entanto, você tem o projeto social, que é o projeto que a empresa põe a mão na massa, né? Como é que a Microsoft avalia esses projetos? Então, eu acho que tem uma questão também de tradução. Acho que a forma como o americano enxerga philanthropies é diferente do que o brasileiro enxerga a filantropia. Então, eu pertenço, né, a uma área, né, eu lidero uma área que foi criada há muitos anos atrás por uma empresa americana nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, até por uma, enfim, série de fatores históricos, a filantropia, ela tem um papel muito mais ativo do que simplesmente doar dinheiro, né? Acho que o próprio Bill Gates é um excelente exemplo, né? O Bill e a Melinda Gates Foundation é uma fundação filantrópica que
praticamente criou 90% dos seus programas do zero, a partir das causas que eles entendiam como causas importantes para o mundo. Então, a Microsoft Philanthropies não tem esta visão de toma aqui este investimento e faça com ele o que você quiser. Nós temos uma relação muito de parceria. Então, a gente apoia uma série de organizações do terceiro setor, mas a gente sempre constrói junto. Então, a gente busca trazer para a mesa o que a gente tem para aportar. Então, olha, a gente tem esses cursos, a gente tem esse conhecimento, a gente tem esses voluntários e a gente quer chegar neste local. Eu quero atingir estas pessoas desta forma. Eu quero ensinar isto para essas pessoas. Como você, organização do terceiro setor, acha que, se for do seu interesse, como você poderia parcerar com a gente? Entendi. Então, tudo a partir daí é construído realmente a quatro mãos. E temos programas que são 100% próprios, onde nós contratamos alguém para executar um programa de capacitação que nós queremos fazer especificamente. Ou, por exemplo, esse programa que eu acabei de falar da Previsa de desmatamento, a gente contratou um fornecedor de tecnologia que construiu o algoritmo, que construiu a solução, que construiu tudo e entregou isso para o Amazon, que é uma organização do terceiro setor. Então, a gente trabalha com diversos modelos, a depender do objetivo que se quer atingir, é o modelo que a gente trabalha. Mas, curiosamente, o modelo de simplesmente doação é o modelo que a gente menos trabalha. Bacana, interessante. Muito obrigado pelo esclarecimento. Mário, nós costumamos considerar que a grade de emissão de gases de efeito estufa está referenciada nos escopos 1, 2 e 3, de avaliação. Como assumir de uma forma mais segura a imersão no escopo 3, que é a que mais você está provavelmente enfrentando, especialmente nos fornecedores e os seus impactos? Eu vou trazer outro exemplo prático, Lívio. A gente tem em parceria com o Sebrae um outro programa chamado Educampo, em que a gente leva uma assistência técnico-gerencial às fazendas. Então, a gente, através dessa assistência, melhora os índices de performance das fazendas, de produtividade, e no final do dia o que você tem é uma menor emissão de carbono por litro de leite produzido, por exemplo. Então, isso a gente difunde, apoia e disponibiliza a todos os nossos fornecedores de leite. Então, essa é uma forma direta de entrar dentro do escopo 3. Então, eu estou lá dentro do escopo 3, melhorando a performance da fazenda e garantindo que eu tenha, por litro de leite, um menor nível de gases emitidos, né? Então, hoje a gente já tem números bem robustos disso. A gente tem... nós já estamos aqui como Brasil na meta de 2025 que o grupo tinha estabelecido, de quilos de carbono quilos de CO2 por litro de leite produzido. Então nós já estamos antecipando o que estava estabelecido para 25. E assim, a gente vai continuar acelerando. A nossa ideia é nos tornarmos baixo carbono até 2025. Muito bom. Então é uma forma direta de entrar dentro do escopo 3. Ótimo. Ótimo. E isso também impacta essa rede, né? Toda essa cadeia de valor que é fundamental está envolvida, né? Toda a cadeia. Muito bom. Ótimo. Lúcio, há uma previsão de aporte para 2023 em alguma área social mais específica? E há projeção de aumento em percentual desses valores na Microsoft, projetado para 2023? Bom, a gente trabalha, na verdade, no ano fiscal americano, né? Então, pra gente, o ano fiscal começou em julho. Né? Ele começou em julho. O nosso principal... Julho a junho, né? Acaba em junho e 1º de julho a junho já começa um ano fiscal novo, né? Então, nós já estamos no que a gente chama de ano fiscal 2023. Sim. Em termos sociais, nós continuamos majoritariamente trabalhando
na capacitação em habilidades digitais, porque essa é uma necessidade latente do Brasil, inclusive é uma necessidade cada vez maior, né? O gap de profissionais ele só cresce. Tem razão. Isso é uma reclamação de todas as empresas de tecnologia no Brasil. Exatamente. E a gente está, né, os nossos profissionais, eles estão sendo buscados também pelas empresas europeias, pelas empresas americanas, né? Tem já países que emitem vistos especiais e específicos para profissionais de tecnologia devido a qualificações desejadas que não são suficientes naquele país. E aí você competir com salário em euro, com salário em dólar, é complexo, né? Então, a gente vai continuar investindo, né, nessa formação. Eu acho que o que a gente traz de novidade para esse ano fiscal é o olhar para os povos originários do Brasil. A gente assinou recentemente um acordo com a Associação Terra Indígena do Xingu, onde a gente está buscando trazer a tecnologia que eles desejam ter, né? E aí, nas palavras deles, eles estão cansados de depender do homem branco para usar a tecnologia a seu favor. Seja a tecnologia, né, para gerir a sua própria organização, seja tecnologia para contar a sua própria história, seja tecnologia para monitorar o seu próprio território. Então, a gente está com um olhar aí bastante cuidadoso para essa população, que tem necessidades bastante específicas, né? E está sendo muito, muito interessante adentrar esse universo. Quando tiver mais dados, depois vamos contar aqui de novo, com porque certeza. Essa é uma história muito bacana. A gente traz eles aqui para contar, ninguém melhor do que eles para dizer como a tecnologia está impactando. Muito bacana. Mário, como é que você enxerga esta necessidade dos profissionais de compras e da cadeia, né, como um todo, a logística, armazenamento, frota, estarem alinhados às dimensões ESG? De novo, isso é parte do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, você citou aí o time de logística, né? A gente tem agora projetos de veículos elétricos. Então, a gente já colocou 2 veículos esse ano na distribuição em São Paulo elétricos. O nosso desafio agora é escalar isso, né? Tem um tema operacional de custo ainda para resolver, né? E aí talvez a área de compra seja fundamental para resolver esse desafio. Então, você tem os trabalhos todos de ganho de eficiência, de roteirização, que no final do dia reduzem a quilometragem rodada, a emissão de gases, né? Então, eu acho que numa companhia como a Danone, a organização inteira tem que estar alinhada com os princípios ESG, né? A companhia que tem a visão, novamente, One Planet, One Health, nós temos que viver isso 24 horas por dia, então é parte do dia a dia. Essas equipes estão todas envolvidas com esses projetos que eu citei, os projetos de agricultura regenerativa que estão dentro das equipes de operações também, né? Então eu acho que é parte do dia a dia, nós 100% alinhados. Ótimo. Bacana, porque é necessário, né? Acima de tudo. Super necessário. E assim, até para cumprir com toda essa visão da organização. A visão da organização e a visão que a gente tem para o planeta, né? Sim. Então, acima de tudo, né? Muito legal. Lúcia, agora quero sua sensibilidade. Conte-nos um pouco mais em detalhes qual é o projeto social que a Microsoft participa e que mais faz brilhar seus olhos. Olhos azuis, hein? Vamos prestar bem atenção nessa imagem. Acho que depende da fase, né? Agora, eu acho que eu estou bastante impactada e envolvida com esse projeto dos povos originários. E olhar para da onde a gente de fato veio, né? O Brasil não começou quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? O Brasil, ele tem uma história que tá vestígios de 11 mil anos de presença, né, de povos originários aqui no nosso território. Estou realmente muito animada para ver como que a tecnologia vai conseguir empoderá-los para que eles consigam atingir os seus objetivos e chegar cada vez mais longe. Muito bacana. Já vou de público aqui para o Mário e eu. A gente tem que tomar um café com você, para você contar com mais detalhes depois dessa jornada, viu? Porque você é testemunha aqui, né, Mário? Então temos que aproveitar, né, essa oportunidade. Não quero nem saber, hein, Lúcia? Se prepare. Isso mexe muito comigo também, né? Eu presido do conselho de uma entidade, uma organização social de cultura que chama Abaçaí.
Abaçaí Cultura e Arte. E Abaçaí, esse nome Abaçaí, ele é do povo originário. Ele vem do momento do transe, quando no momento de festa, de festividade do indígena, e que ele chega no batuque, naquelas danças, ele vai no momento do transe e ele grita Abaçaí, Abaçaí, que é a expressão de maior felicidade do povo indígena. Que legal. Então a gente cultiva muito a raiz também, nessas raízes dos povos aqui no Brasil, né? Então, bacana. Vou te cobrar. Pode cobrar, estou aguardando. Adoro falar desse tema. Vai ter que me aguentar depois. Mário, a Danone já pratica metodologia de compras sustentáveis? Consegue influenciar assim sua cadeia de valor dos fornecedores? Silvio, sim. A gente usa uma prática que no mercado é conhecida como responsible sourcing. Então, qualquer fornecedor, para fornecer qualquer material ou serviço, tem uma série de auditorias, uma série de documentos que precisam ser apresentados e comprovados para a gente, que cobrem as questões do ESG, né, de sustentabilidade, do social e da questão de governança. Depois a gente tem várias checagens ao longo do ano, várias reauditorias e novas comprovações de documentos. Então, assim, é um processo bastante robusto. Sim. Que eu vejo que ajuda muito a desenvolver a cadeia, a puxar a cadeia toda para esse tema e de alguma forma também nos protege, né? Porque a gente se relaciona com muitos fornecedores, com diversas cadeias, com diversos níveis de risco envolvidos, né? Então a metodologia do Responsible Sourcing para nós é fundamental para garantir essa segurança e também para ajudar o desenvolvimento da cadeia. Muito bom, muito legal, gente. Você vê que não doeu nada e a gente já está chegando no fim do nosso programa. Já? Já chegamos. Fala, pode continuar? Então, vocês têm agora um minutinho para darem os seus recados finais. Por favor, Lúcia Rodrigues. Meu recado final? Bom, eu gostaria de dizer que a sustentabilidade, o ESG, o ASG, são temas que todos nós, indivíduos, seres humanos, podemos e devemos nos envolver, porque a gente está falando justamente da sobrevivência da nossa espécie no planeta Terra. Então, eu queria deixar aqui só um recado para quem está nos ouvindo, que escolha a sua causa, o que mais você gosta. Pode ser criança, pode ser social, pode ser ambiental, pode ser a luta por uma minoria específica, mas ache aquilo que te dá prazer, que te dá paixão e invista. A gente está precisando como humanidade, como planeta. E o planeta agradece. Né? Exato. Mário, seu recado final, por favor, do senhor Mário Rezende. O meu recado final vai muito em linha com tudo que eu falei. Eu tenho uma tranquilidade muito grande de liderar uma área de compras de uma organização. Primeiro que tem como visão o One Planet, One Health. Então eu sei que tudo que eu faço e tudo que eu tenho que fazer, no final do dia eu preciso arrumar uma forma de proteger o planeta. Né? Então o que a gente fazia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não dá para continuar fazendo da mesma forma. Nós vamos precisar nos transformar, porque senão não vai existir planeta, e se não tem planeta, não tem a companhia, vida, né? Não teremos nós aqui. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande de ter a possibilidade de liderar uma área dentro de uma organização que puxa muito isso, sabe? Porque me dá um prazer pessoal muito grande, né? Muito legal, muito bom. Muito bem, gente. Vou agora aos agradecimentos. Queria agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da ABRE, na pessoa do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício, as diretorias da Russell Bedford e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria do Cine Prestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos técnicos aqui presentes, o Zé Carlos, o Beto, o Gustavo e o Robson, muito obrigado. A nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, aqui presente, o Augusto Roque, a Michele Belfiore e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também.
Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais da ABRE, da Russell Bedford e do Instituto ADVB de Responsabilidade Social e também do Cine Prestem nas suas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, muito obrigado, vocês foram perfeitos nas argumentações, nas informações, e também a você que nos acompanhou neste Diálogos ISD-FIP, com o patrocínio da ABRE e apoios da Russell Bedford, do Cine Prestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.